Olá, seja bem-vindo ao seu AIF 5000. Aqui eu mostro como jornalistas recém-formados podem entrar no mercado de trabalho ganhando R$ 5.000 por mês. Eu sou a Patrícia Alves e o nosso tema de hoje é: se você acredita que carteira assinada traz estabilidade e você precisa dela para começar a trabalhar, então veja esse vídeo até o final. E a parada é a seguinte: não tem nada de errado com a CLT. A gente sabe que a CLT ela traz benefícios. Você tem o seguro-desemprego, você tem férias, 13º, salário família, você tem todos esses benefícios, né, relacionados à sua carteira de trabalho. O que acontece, e é para isso que eu estou chamando a atenção hoje, é que todos esses benefícios, ou que esses benefícios não são sinônimos de estabilidade, né? Isso são coisas completamente diferentes. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro registro, né, eu não tinha nem 18 anos de idade ainda, eu só tenho 2 registros em carteira, e os 2 antes de eu completar 18 anos de idade, que naquele tempo isso era possível. Eu me lembro que nessa época, para o meu pai, para minha avó, né, ter um registro em carteira era algo muito importante, né? Faltava a gente colocar uma foto do registro na parede da sala. Agora, hoje, né, depois, passado todos esses anos, as coisas têm mudado. A CLT é de 1943, e embora tenha sofrido cerca de 500 alterações, ela não garante estabilidade no emprego. Se você der uma olhada só nos últimos acontecimentos, você vai ver demissões em massa, né, nos veículos de comunicação. Nós estamos falando de hoje de cerca de 13 milhões de pessoas, né, desempregadas no Brasil. Né, tem um outro estudo que fala que 60% dos jornalistas recém-formados, eles vão direto para a área do desemprego. Então, se você ficar aí, sentado, esperando a sua carteira assinada para começar a trabalhar, as chances são de que isso possa demorar para acontecer ou pode ser que nem aconteça. Então, o que eu quero trazer para você hoje, para você pensar junto comigo, é qual é o outro caminho. Existe uma outra possibilidade de trabalhar com jornalismo, que é o que a gente trata aqui nesse canal, que não seja através de CLT? Sim, existe o caminho da assessoria de imprensa, e não qualquer assessoria de imprensa. Eu falo sempre da assessoria de imprensa Freedom, que é aquele profissional que trabalha por conta própria, que ele decide qual é a carga horária que ele vai fazer, ele decide qual é o salário, qual é a remuneração que ele vai ter. E rapidamente, entrando no mercado de trabalho, ele pode ter uma remuneração de pelo menos R$ 5.000. É o que a gente chama de profissional liberal. Eu não estou dizendo aqui, fica muito presente para isso, eu não estou, né, incentivando que pessoas ou jornalistas sejam contratados sem carteira assinada. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você não precisa de carteira assinada. Você pode ser o que nós chamamos no mercado de profissional liberal. O que é o profissional liberal? É aquela pessoa que trabalha por conta própria, mas que ela precisa de um diploma. Por exemplo, o jornalista, o médico, o advogado, ele não precisa ter uma carteira assinada para ir para o mercado de trabalho. Como eu sempre falo nesse canal, eu não sei se você acompanha, se você está aqui pela primeira vez, se é a primeira vez, seja bem-vindo, volte mais vezes. Aqui nós tratamos de algo muito específico, que é o profissional liberal que trabalha na área de jornalismo, que é o jornalista e que vai trabalhar com assessoria de imprensa Freedom, por conta própria. E este profissional não precisa de carteira assinada, tá bom? Para ir para o mercado de trabalho. Essa saída é muito rápida. Ele não depende nem de estágio, né? O que dirá de carteira assinada. Então, eu separei aqui, e eu vou colocando na nossa colinha. Eu tenho sempre a minha colinha aqui, que é para a gente não esquecer de absolutamente nada. Eu levantei aqui 4 situações que você precisa ficar bastante presente, né, e que mostra quais são as vantagens e as desvantagens entre a carteira de trabalho, ter uma carteira de trabalho assinada, e o trabalho da assessoria de imprensa Freedom. Ah, mas por que nós não vamos falar de outras coisas? Porque este canal fala de assessoria de imprensa Freedom. É onde eu trabalho há 22 anos. É onde eu posso te ajudar, é o caminho onde eu posso te ajudar a seguir. Para você ter uma ideia, né? Eu falei para você que eu tive 2 registros antes dos 16 anos. Depois disso, o único registro que eu tenho é do meu MTB, da minha matrícula de trabalho ali colocada, né? Fora isso, nenhum registro em carteira, 0. Sabe quantos estágios eu fiz no jornalismo antes de vir para assessoria de imprensa? 0 também. Recentemente, uma pessoa me perguntou, como foi o seu estágio? Eu falei, nunca fiz estágio.
Eu fui direto para o campo de batalha, porque este caminho da assessoria de imprensa permite que você vá direto para o campo de batalha. Então, não ter essa carteira assinada não muda em nada, não impacta em nada a forma como eu desenvolvo ou como eu sou remunerada. Muito pelo contrário. Hoje eu tenho contratos, por exemplo, de 6 dígitos. Né? Então, percebe? Não tem nada a ver com a CLT ou com a carteira de trabalho. Então, fica presente para essas 4 situações, onde eu vou colocar agora quais são as vantagens e as desvantagens entre essas 2 situações, a CLT e a assessoria de imprensa Freedom. A primeira questão é justamente, eu vou colocar aqui agora o nosso bloco de notas. A primeira questão é justamente sobre a estabilidade. Eu vou de novo bater nesse aspecto da estabilidade com você. Então, o primeiro item que eu quero que você fique muito presente é a questão da estabilidade. Porque você pensa comigo, se você for demitido hoje, porque o fato de você ter uma carteira de trabalho não significa que você vai ficar empregado para sempre, né? Visto o número de demissões que tem acontecido. Se você for demitido hoje, você vai precisar se recolocar profissionalmente. Você vai ter que buscar de novo uma vaga no mercado. Isso demanda um certo tempo. Como é que você vai buscar uma recolocação profissional no mercado onde a gente tem tanta retração, com tão poucas vagas e tantas pessoas em busca de um mesmo objetivo, né, dessa vaga de trabalho? Então, a chance é que demore essa sua recolocação. Um outro aspecto que é bastante interessante, é que o fato de você ter 10 anos de experiência, às vezes, na área, não vai fazer com que você seja contratado rapidamente. Porque se você, por exemplo, tem 10 anos de experiência, 15 anos de experiência em jornalismo de redação, e a vaga que apareceu é para repórter de TV, sabe o que acontece com toda a sua experiência de redação? Nada. Uma outra pessoa que tenha ficado talvez menos tempo que você trabalhando como repórter de televisão, ele tem prioridade, porque a experiência dele é específica para aquela vaga. Então, às vezes, toda essa sua experiência profissional, se você precisar de recolocação profissional, pode ser que ela não tenha tanta valia neste momento de você disputar uma vaga. Ao passo que a assessoria de imprensa Freedom, olha só como funciona. Eu vou para o mercado de trabalho, eu vou buscar os meus clientes, eu vou definir quantos contratos eu quero e qual a remuneração, quanto eu vou cobrar, como eu vou precificar cada um deles. Então, se eu tenho, um contrato, 2, 3, 4 contratos, e eu perco um contrato, eu tenho outros ali funcionando e fluindo, e eu acabo tendo um tempo para recolocar este cliente. E se eu trabalho com assessoria de imprensa esportiva, e eu preciso de um cliente na área de esportes, olha a quantidade, de empresas, de atletas, de clubes que eu tenho que podem ser recolocados no lugar desse cliente que saiu. E a gente sabe que no mercado, de uma maneira geral, realmente os clientes podem entrar e sair. Mas eu tenho contrato, 2 pelo menos dos meus contratos têm mais de 10 anos. Isso significa que esta renovação contratual não está dependendo de mercado, está dependendo do quanto eu estou atuando, de que maneira eu estou atuando. Então, depende única e exclusivamente de mim. Uma outra coisa muito interessante nessa questão, quando a gente fala de contrato, deixa eu só colocar aqui para vocês, para que a gente não se perca. Um assessor de imprensa Freedom, então, a questão da estabilidade. Um assessor de imprensa Freedom, ele consegue trabalhar sozinho pelo menos 5 contratos. É claro, algumas pessoas conseguem atender um pouquinho mais, outras pessoas atendem menos contratos ao mesmo tempo, menos clientes ao mesmo tempo. Isso depende de como você se sente confortável. Pela minha experiência, você consegue atender sozinho, sem precisar de ajuda de outros profissionais, pelo menos 5 clientes. Se nós pensarmos que cada cliente, significa para você em remuneração de R$ 1.500 a R$ 2.500, por contrato, dependendo de onde você estiver, e a gente está falando de mínimo, tá? Eu não estou falando de teto, eu estou falando de mínimo por contrato. Faz as contas. Se você tiver 2 clientes, você já está acima da média salarial do seu estado, muito provavelmente. Eu não sei onde você mora, onde você está nesse momento, mas provavelmente você já esteja acima da média salarial. Então, se eu perco um cliente,
Eu ainda estou na média salarial. Tá tudo bem, eu tenho tempo de buscar um outro cliente e recolocar. Percebe a diferença? Ao passo que se você perde a sua carteira de trabalho, aquele trabalho onde você acha que você tem estabilidade, você perdeu tudo, você não tem mais nada. Você tem que começar de novo essa busca. Então, por esse aspecto, esse primeiro aspecto da estabilidade, a gente começa a perceber, né? Eu não sei como é que você enxerga isso, mas quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas formas de contratação. O segundo aspecto, né, em relação à CLT e assessoria de imprensa Freedom, diz respeito à questão salarial. Na CLT, por exemplo, né, além de você trabalhar com um salário fixo, né, pré-fixado, você vai depender de um reajuste salarial que normalmente acontece anualmente, né? Ou deveria acontecer anualmente, mas já não é mais obrigatório. Então, o que acontece? Você vai precisar esperar, eu tenho lá o piso e eu tenho que esperar o sindicato, né, toda essas empresas, né, que regulamentam, né, esses órgãos que regulamentam o salário do jornalista, para que você tenha esse reajuste salarial. E tem outra coisa importante, ó, fica presente para isso que eu vou te falar. Reajuste salarial não vai mudar o seu padrão de vida. Como assim isso não vai mudar meu padrão de vida? Quando você tem um reajuste salarial, significa que ele está sendo reajustado, geralmente em função da inflação. Então, se nós tivermos, por exemplo, nesse ano de 2020, uma inflação de 5%, o seu salário tende a ser reajustado em 5%. Isso acontece só para que você consiga manter, para que as pessoas, né, que sejam assalariadas consigam manter o seu padrão de vida, o seu padrão de compra. Mas você não muda o seu padrão de vida. Você mantém o seu padrão de compra, mas você não muda o seu padrão de vida. Por quê? Porque você continua, né, com aquele mesmo salário, né, relativo à inflação que houve. Então, se eu ganho R$1.000, eu vou ter 5% de aumento. Só que tudo aumentou R$5. O seu aluguel aumentou R$5, não, perdão, 5%. Você teve 5% de aumento no seu salário e provavelmente teve 5% do reajuste do seu aluguel, na sua conta de telefone, na sua conta de água, na sua conta de luz. Tudo que você paga também foi reajustado. Então, este reajuste do seu salário, ele só serve para manter o seu padrão de compra, mas não muda o seu padrão de vida. Para mudar o seu padrão de vida, não basta você ter um reajuste salarial. Você precisaria ter um aumento salarial. E aí é completamente diferente. Você precisa pedir esse aumento, tem que bater lá no RH, tem que dizer que você quer um aumento de salário. São coisas completamente diferentes. Como é que funciona no caso da assessoria de imprensa Freedom? Eu tenho um contrato no valor de R$2.500. Ou eu tenho 2 contratos no valor de R$5.000. E eu decido que eu quero mudar o meu padrão de vida. Eu quero comprar um carrinho, ou eu quero trocar o meu carro, eu quero viajar uma vez por ano, ou se eu já viajo uma vez por ano, eu quero fazer um outro tipo de viagem. Como é que eu mudo o meu padrão de vida? Buscando outros contratos. Eu posso ter o 3º contrato, eu posso ter o 4º contrato, eu posso ter o 5º contrato. Né? Nós estamos falando aí de pelo menos R$10.000 por mês. Ah, isso é muito difícil? Não, isso não é muito difícil. Se eu estou falando que você pode rapidamente conseguir, né, ganhar, ter uma remuneração de R$5.000, é só você buscar o dobro. Depende de quem? Depende única e exclusivamente de você. Não depende do sindicato, não depende da área de RH, não depende de ninguém. Não depende do bom humor do seu patrão, não depende. Depende única e exclusivamente de você levantar um dia de manhã e dizer assim, bom, hoje eu vou fazer um planejamento aqui e eu vou buscar mais contratos. Como eu estou trabalhando? Quantos contratos eu já tenho? Quantos eu ainda consigo? Ou quantos eu quero atender além desses? E você vai para o mercado de trabalho. Né? Nós fizemos uma série de exercícios onde eu levantei junto com vocês 200 editorias. 200 editorias. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, na área da saúde, em 5, 6, 7 aspectos diferentes. Quando eu falo na área de saúde, eu posso ter uma academia, eu posso ter uma loja, né, de produtos naturais, eu posso ter médicos, por exemplo. Então, só aí, dentro da editoria de saúde, eu já levantei 3 subeditorias.
quantos clientes potenciais você tem aí dentro. Então, basta que para subir, né, aumentar o seu padrão de vida, você busque nesses subnichos mais clientes para o seu trabalho de assessoria de imprensa Freedom. Então, na questão salarial, você não depende de ninguém. Aliás, em nenhum aspecto você depende de ninguém quando o assunto é assessoria de imprensa Freedom. Você não precisa de ninguém, que ninguém te diga qual a carga horária que você vai fazer, ninguém que diga qual é o salário que você vai ter, ninguém vai dizer para você aonde você vai trabalhar, de onde você vai trabalhar. Né? Então, quando eu falo de assessoria de imprensa Freedom, tudo depende única e exclusivamente de você. Tá? De você realmente se comprometer e dizer, eu vou começar esse trabalho aqui, eu vou atrás dessa parada aqui e eu quero isso para minha vida. É só disso que você depende. Vamos então para o terceiro aspecto, que é em relação aos benefícios. Ah, mas quando eu sou CLT, eu tenho uma porção de benefícios. Né? Eu tenho lá, por exemplo, o imposto de renda não, perdão, eu tenho lá o meu INSS. Então, se eu for demitido hoje, eu posso lá tirar o meu fundo de garantia. Na teoria, isso é lindo. Mas na prática, será que funciona dessa maneira? Primeiro, para você resgatar o seu fundo de garantia, não é só você ir lá e dizer, olha, me dá meu fundo de garantia aí. Existe uma série de regras para você resgatar o seu fundo de garantia. Segundo, a empresa tem que realmente ter feito depósito desse valor na sua conta, no seu fundo de garantia, para você ter direito ao resgate. Se você pegar esse exemplo que eu dei para você da revista Isto É, que é de 2019, né, segundo o artigo, e segundo as matérias que estavam sendo publicadas, é só você procurar aí na pesquisa, sequer estavam sendo depositados esses benefícios. Isso não é incomum. Se você procurar aí na internet, né, existem vários casos onde as empresas não estavam depositando ou não depositaram os benefícios dos funcionários. Isso quer dizer que ninguém faz? Que se eu for contratado pela CLT, então eu estou perdido porque as empresas não vão fazer? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, no caso da CLT, de novo, você está nas mãos de alguém. Tem alguém decidindo quais são os benefícios que você tem direito e como você vai usar esses benefícios. Eu tenho lá um fundo de garantia que eu não posso sacar a qualquer momento. Tem alguém que vai dizer para você em que momento você pode resgatar esse benefício. E quando eu trabalho com assessoria de imprensa Freedom, por exemplo, você só tem que se organizar. Eu tenho 2 contratos, por exemplo, eu já tenho lá a minha média baixa de R$5.000, consegui um terceiro contrato, vamos me organizar. O que eu vou fazer com ele? Você pode até pagar o seu INSS se você quiser. Ou eu posso pôr na poupança, se eu for um pouco mais conservador. Ou eu posso ir lá em qualquer corretora ou no banco mesmo, onde você achar melhor, e você fazer investimentos, se você for um pouco mais ousado. Né? Hoje, o que não faltam são canais de investimento. E aí você decide qual investimento você vai fazer. Quando você quer resgatar? Se eu quero resgatar amanhã, é um investimento. Se eu quero deixar um ano meu dinheiro parado, é outro investimento. Mas percebe que é você quem está decidindo a sua vida. É você tomando as rédeas do seu caminho, dizendo, bom, eu quero investir aqui. Eu quero investir em imóveis, eu quero investir, seja lá no que você quiser. A diferença é que você está decidindo o seu caminho. A assessoria de imprensa Freedom permite que você faça isso, porque você é o seu patrão. Você é o dono da sua vida. Quando você decide trabalhar com um assessor de imprensa Freedom, basta você se organizar e você faz o seu dinheiro o que você quiser. Tá? Então, essa é um outro aspecto interessante. Um quarto aspecto da assessoria de imprensa versus CLT, né? Não que um contra o outro, não é nesse sentido, mas o que eles têm de vantagens e desvantagens, vamos pensar nas férias. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, mas é porque eu tenho CLT, então eu tenho direito a férias. Entendi. Só que se você acabou de entrar, por exemplo, você vai ter que esperar 1 ano para tirar férias. Como você foi uma das recém-contratadas, é muito provável que você seja uma das últimas a escolher quando você pode tirar férias. Quando der 1 ano de trabalho, a empresa para a qual você trabalha tem direito a segurar mais 1 ano. Ela tem mais 1 ano para dar essas férias para você. Você já vai para o 2º ano de trabalho.
porque ela pode, tá? Tá dentro da lei. Quando você tirar, se você começou em abril, você vai tirar férias em abril? Quando? Se você for casado. Seu marido está trabalhando, seus filhos estão na escola, e você vai estar de férias, olha que legal, em casa, fazendo nada na sua casa. Percebe que você não tem controle, você vive as regras que outras pessoas estabelecem para sua vida. Como é que funciona na assessoria de imprensa Freedom? Você tira férias a hora que você quiser, no momento em que você quiser. E se você decidir que você vai tirar férias e de da onde você estiver, você vai continuar atendendo, né, atendendo os seus clientes, você pode. Ah, eu vou tirar uma horinha por dia aqui só para dar uma olhada e ver como é que estão a questão dos meus clientes, para não parar o meu trabalho. Você pode fazer isso. Por quê? Porque o assessor de imprensa Freedom é o próprio patrão. Ele decide o momento que ele tira férias. Aliás, essa é uma das características da assessoria de imprensa Freedom, mobilidade. Você decide de onde você quer trabalhar. Se você trabalha da sua casa, se você vai para a praia, se você trabalhar da casa dos seus pais, né, se você vai trabalhar da casa do seu namorado, se hoje você decide passar um final de semana em São Paulo e vai trabalhar de um hotel, você é que sabe. A mobilidade, né, é você quem faz, você decide. Carga horária, de onde. Isso é uma característica desse trabalho do assessor de imprensa Freedom. Então, eu vejo aqui, né, mais uma vantagem em relação à CLT. Mas eu gosto de carteira assinada. Sim, não tem nada de errado em você gostar de carteira assinada. Ai, não, meu sonho é ter uma carteira assinada. Ótimo, isso não é problema, não tem nada de errado com isso. O que nós estamos levantando são outras possibilidades, né? Eu só estou tentando trazer para você quais são as vantagens e as desvantagens e cada uma delas, para que você não fique parado e nem paralisado caso a sua CLT não venha, caso a sua carteira de trabalho não aconteça. Você não precisa ficar aí parado, de braços cruzados, olhando para aquilo que você não tem. Você pode vir para o mercado e olhar tudo aquilo que o mercado tem e tudo aquilo que o mercado te oferece. No caso do jornalismo, ele oferece um carro muito potente, né, que é a assessoria de imprensa Freedom, aonde você pode ir para qualquer lugar, no momento em que você decidir. Então, só aqui, né, só nessa passada, nós levantamos pelo menos 4 aspectos. Né, 4 aspectos, aonde a assessoria de imprensa, para mim, né, ao meu ver, ela tem muito mais vantagens do que você ser um CLT ou você ter a carteira assinada. Tá? Exceto, é claro, se você gostar muito e quer muito que isso seja dessa maneira. E se você começa a perceber, né, essa possibilidade, essas oportunidades que o mercado de assessoria de imprensa tem, eu quero que você encontre nesse canal um parceiro para que você possa se desenvolver. Porque aqui nós vamos falar sempre especificamente desse tema. É aqui que você vai conhecer um pouco mais de como esse trabalho funciona. Porque eu faço isso há 22 anos. Quando eu decidi vir para a assessoria de imprensa Freedom, essas características, né, da mobilidade, de você ter liberdade de horário, para mim eram muito presentes, sem contar a questão salarial, né? Elas eram muito importantes, faziam toda a diferença na minha vida, era a minha escolha. Eu não queria estar preso, eu não queria estar preso a um piso salarial, eu não queria ninguém escolhendo a minha vida, o que eu ia fazer, como é que eu ia agir, quando é que eu posso tirar férias. Eu não queria isso para mim. Eu queria poder cuidar do meu filho, que na época tinha só 1 ano de idade. Eu queria poder definir qual é o salário que eu queria para minha vida, eu não queria ficar preso ao que eu via os meus amigos ganhando, né, trabalhando naquela época, que era infinitamente menor do que eu já comecei, né, e com 1 ano de trabalho eu já ganhava 2 ou 3 vezes o que os meus amigos estavam ganhando em redação. Então, essas características precisam ficar presentes para que você consiga destravar. Porque depois que você destrava, depois que você vê essas oportunidades que o mercado de assessoria de imprensa traz, é difícil você desver. É como se fosse uma engrenagem que gira. Girou, não volta mais. Né? Conseguir olhar para essas oportunidades é muito difícil, né, que você desveja, né, todas essas vantagens que a assessoria de imprensa Freedom traz para a sua vida. Então, se você também enxerga dessa maneira, se você gosta desse caminho, se você começa a perceber um caminho interessante, então, eu convido
Opa, sumi aqui, voltei. Eu convido você a, principalmente essas 2 próximas semanas, essa semana toda e na próxima, nós vamos ter lives diárias, né? Com exceção de amanhã, terça-feira. Amanhã a gente tem um conteúdo muito interessante, mas a live quarta, quinta, sexta e na semana que vem todinha, com assuntos relacionados à assessoria de imprensa Freedom. Tem muita coisa que nós vamos trazer aqui que vai te ajudar a cada dia, né, a cada live, enxergar um pouco mais desses aspectos, dessa forma de trabalho, né, de ser um profissional liberal, de ser um empreendedor, de você cuidar da sua própria vida, né? Está cada vez mais simples você tomar conta da sua própria vida. Não é simplista, né? Exige um caminho, exige que você se comprometa, exige que você faça aquilo que tem que ser feito, né? Existe um passo a passo. Como é que eu faço assessoria de imprensa? Eu tenho um passo a passo, né? Existe uma fórmula, existe um caminho que você tem que seguir. Agora, se este caminho existe, né? E é um caminho que eu venho trilhando há 22 anos, e eu tenho pensado muito nisso, né? Como conseguir, né, trazer esses atalhos para você? Como é que eu consigo te ajudar mais para que você possa ir mais rápido para esta, né, rumo a essa sua jornada? Eu tenho pensado muito nisso. Então, essas lives, né, diárias, essa semana e a próxima, já é um início, né, desse processo de trazer você para mais rapidamente entrar no caminho do IF 5000. O que é a assessoria de imprensa Freedom 5000? É você ou o jornalista recém-formado indo para o mercado de trabalho ganhando 5 mil reais por mês, pelo menos. Isso não é teto, tá? A gente está falando de um mínimo. O teto você vai construindo à medida, como a gente acabou de ver aqui no conteúdo, à medida que você vai buscando novos contratos, você vai construindo sua autoridade, você vai precificando cada vez mais o seu serviço, e aí você pode chegar aonde você quiser. Isso que é o mais fascinante na área de assessoria de imprensa. Você chega aonde você quiser, não tem limite. O limite você é que decide, ninguém mais. Tá bom? Então, se você tem se ficou alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, deixa aqui embaixo, eu vou responder um a um. Amanhã nós temos um conteúdo novo a partir das 14 horas e na quarta, quinta e sexta eu tô de novo aqui numa live ao vivo para a gente falar um pouquinho mais sobre assessoria de imprensa Freedom. E se você tiver muito aí, porque eu tô muito aí, eu tô te esperando então na quarta-feira às 20 horas. No YouTube, no Facebook ou no Instagram. Até quarta-feira.